Bom, eu vou aqui passar para minha, eu mesmo vou passar para minha vez, né, de falar, porque senão não vai sobrar nada, porque vocês estão falando praticamente tudo que eu ia falar, né? Então, senão eu fico sem fala. Depois eu vou fazer igual o William Bonner. Boa noite, né? Boa Então, noite. então bom, eu vou tomar a frente aqui para falar o que eu entendo sobre cosmoética, né? Complementando aí o que todos os amigos já falaram, eu vou levar um pouco mais para o lado espiritual. Não que o que vocês tenham comentado não tenha sido com enfoque espiritual, mas eu vou levar mais para o lado espiritual da coisa. Primeiro, eu queria fazer só um complemento no que o Daniel falou sobre. Ele comentou alguma coisa a respeito de fazer ou não fazer. Então, isso me lembrou, me remeteu a um caso que eu gosto. Um caso não, né? A um pensamento que eu gosto muito de ter quando a pessoa fala assim: a gente tem que fazer caridade, nós temos que fazer caridade. Eu achava engraçado isso, eu nunca concordava, né, com isso. Nós temos que fazer caridade, porque eu tenho que fazer caridade, quer dizer que é uma coisa que é um exercício que eu tenho que cumprir ele, né, e eu nunca concordei com isso. Eu sempre pensei que a caridade verdadeira, ela não tem que ser feita, ela tem que ser sentida. Então, quando você vê, exemplo, uma pessoa necessitada, você vai falar: eu tenho que ajudar, porque eu aprendi que a gente tem que fazer caridade. Não, você tem que ajudar porque você tem que entender o que é caridade. Caridade é quando você vê o outro ali necessitado e não concorda com essa situação. E você sabe por que você não concorda, porque você fala: não, não é justo a pessoa estar passando por essa condição. Eu não concordo com isso. E quando você quer fazer algo para melhorar a situação daquela pessoa, porque você pensa assim: eu não posso estar nesse nível e a pessoa nesse nível, isso está errado. Está errado, não está certo. Nós dois deveríamos estar no mesmo nível, vivendo a mesma vida ali, com os mesmos prazeres, com as mesmas condições. Então, eu penso muito com questão até relacionada à ética, isso, a nossa ética humana, primeiro, né? Relacionada à ética, que eu não vejo, né, com esses olhos, né, de que a gente tem que fazer, porque está escrito que a gente tem que fazer caridade. Não explica o porquê que eu tenho que fazer caridade. Sabe? Seja claro, tem que ser transparente com o ser humano, porque nós chegamos numa época onde nós queremos mais, nós não estamos contentando só com a palavra, nós queremos o que essa palavra está trazendo com ela, o que carrega, qual a origem dessa palavra, por que ela foi criada. Então nós chegamos numa era do questionamento, de querer entender o porquê das coisas. E isso é muito importante para a gente, principalmente relacionado à questão da ética. E nessa questão da cosmoética, eu já quero iniciar aqui com um livro que eu li recentemente, do Valdo Vieira, né? Ele foi comentado aqui algumas vezes. Então, do livro que eu li do Valdo Vieira, e ele comenta a respeito da cosmoética, né? Que ele fala que uma experiência fora do corpo dele, ele se projetou e foi com um amparador. O amparador levou ele para ver uma cena e falou: você não vai julgar, vai só observar. E ele foi levado a um outro país. Ele chegou numa determinada sala onde havia dois rapazes em estado de hipnose, deitados, e um que estava comandando a hipnose deles. Só que os dois eram bem aparentados empresários, bem-sucedidos. Era um domingo à noite e eles estavam ali reunidos com esse intuito. Qual que era a intenção deles? O Valdo observou aquilo fora do corpo, o hipnólogo tirou eles do corpo, os dois, fazendo com que os dois fossem até um outro local, induzir mentalmente um outro empresário a aceitar o contrato que eles iam oferecer no dia seguinte. Então, implantaram pensamentos e sugestões na cabeça desse empresário para que ele aceitasse o contrato, concordasse em fechar o contrato no dia seguinte. Então, isso aí está bem claro o uso da ética, né, um pouco ampliada, como o Júlio falou, saindo do círculo físico,
ampliando mais o âmbito espiritual, mostra como está sendo utilizado recursos espirituais, ferramentas espirituais para atingir fins egóicos, né? Fins altamente embasados para satisfazer desejos próprios. Então, e essas ferramentas, elas estão disponíveis para a gente. A projeção astral, o Wagner Borges, o Valdo Vieira, eles deixam claro isso, não tem perigo, não tem risco na projeção astral. Qualquer um pode fazer, né? Só que nós temos também na projeção astral o livre-arbítrio. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que quem acompanha e quem patrocina um trabalho desse que foi realizado por esses empresários, vocês acham que é espírito de luz? Vocês acham que são espíritos com boas intenções que patrocinam um trabalho desse? São espíritos altamente, de conhecimento altamente profundos sobre as técnicas, sobre as projeções, mas que levam a ética deles para um lado totalmente não evolutivo, né, com princípios não muito evoluídos. Então, voltando, esse é só um caso que eu queria citar que me chamou muita atenção. Né? A gente vê isso muito naquele filme lá, A Origem, do Leonardo DiCaprio, onde eles baseiam muito nisso, né? Que a pessoa, entre aspas, sai em sonho, vai lá e sugestiona o outro. Aquilo ali é uma grande metáfora não, uma grande analogia à projeção astral. Porque se é um sonho, não teria como o outro receber essa informação. Isso é nítido. Então ali já deixa claro que não é um sonho, se o outro consegue interferir no pensamento da outra pessoa quando está dormindo. Voltando para a questão de éticas, né, eu particularmente, penso o seguinte, que todos nós, temos nossos erros. Temos as coisas erradas que fazemos na vida, que nós queremos melhorar isso, é óbvio. Né? Se a gente quer crescer, a gente quer melhorar. Mas nós temos os nossos erros. Não dá para numerar, mas até daria se a gente tirasse um tempo, ó, eu faço isso errado, eu baixo o filme, eu faço isso, eu não sei o quê. Todos os erros que a gente faz, cada um tem o seu erro. Então o erro do outro não tem como ser maior nem menor que o meu, porque depende do ponto de vista que você está observando. Né? Às vezes, vou dar um exemplo tolo, tá? Às vezes, baixar filme para mim é uma coisa que machuca meu coração, porque eu falo assim, não, eu não posso fazer isso, é muito errado, e me sinto mal com aquilo alguns dias, é só um exemplo, tá, gente? Me sinto mal, me sinto horrível com aquilo e tudo, enquanto que um outro roubar um salário de uma pessoa que não tem praticamente o que comer direito, roubar o salário da outra pessoa, a pessoa não se sente tão mal assim. Então não tem como a gente ter um julgamento. Né? Eu só posso julgar a mim mesmo. Só a mim mesmo. É muito difícil a gente julgar o outro na posição que nós nos encontramos hoje, né, de meros errantes. E tentando melhorar. Então, o que eu penso em questão aos nossos erros, para nós nos melhorarmos como seres humanos, eu penso dessa forma, que é o seguinte, eu tenho 10 erros, um exemplo, né, diminuindo bastante, 10 erros que eu cometo. Então, na minha cabeça, eu vou colocar o seguinte, olha, eu tenho esses 10 erros, eu não posso pegar mais erro novo, eu não posso pegar, porque não adianta eu sanar um erro aqui e amanhã chega uma pessoa vendendo coisa roubada e eu aceito. Eu vou começar a comprar coisa roubada, então eu cavei um buraco para tampar outro, não adianta. Então, olha, eu tenho esses 10 erros. A primeira coisa, deixa esses 10 erros lá e eu vou focar em não pegar erros novos. Então, qualquer coisa que eu achar errado, novo, que eu não cometo ainda, eu não vou aceitar. A partir do momento que eu crio esse autocontrole de não aceitar fazer mais coisas erradas, aí sim eu posso me voltar para esses erros que eu tenho ali guardado e começar a selecioná-los e ver qual deles eu vou começar a trabalhar ali. Porque aí eu já estou em condições de trabalhar esses erros meus que eu venho carregando. Porque senão, gente, um erro leva a outro. E a gente tende a aumentar aquilo que a gente faz com frequência.
Então, se eu já tenho esse erro e pego um novo, amanhã eu tô com, ano que vem eu tô com 20, dando no outro ano 40, e só vai aumentando, né? E eu não sei por quê. Eu estou tentando trabalhar e só está piorando, né? Então, primeiro, para, relaxa, pensa, fala, calma, vamos devagar, um passo de cada vez. Essa é a questão que eu tenho aplicado para mim, tenho tentado trabalhar meus erros através desses parâmetros que eu expus aqui. E a questão da cosmoética também, eu penso que ela modifica com o tempo, né? O que a gente fazia, que a gente achava certo há uns anos atrás, hoje a gente acha errado. O que muita coisa que a gente achava errado, hoje a gente vê que é correto. Mas é correto para quem? Né? É correto para mim? É correto para todo mundo? É correto para o mundo? É correto para o universo? Né? Eu penso que nós temos que tomar um determinado cuidado, igual eu estou falando o que eu geralmente faço para mim. As pessoas perguntam, você acha certo fazer isso com outro? Eu falo assim, olha, aquela regra, ela é básica, sabe? Eu não sei se é certo ou se é errado. Quando eu não sei se é certo ou se é errado, eu coloco na minha cabeça o seguinte, eu gostaria que fizessem isso comigo, sabe? Então você pensa e fala assim, eu gostaria que fizessem isso comigo. Seja coisa boa, coisa ruim, eu não sei, mas eu gostaria que fizessem isso comigo. Então aquele é o meu certo naquele momento. Amanhã eu posso pensar diferente, amanhã eu posso amadurecer e mudar de ideia. Mas naquele momento é isso que eu tinha, era tudo que eu tinha. A base que eu tinha para raciocinar era essa. Então eu trabalhei dentro do que eu tinha ali. Então eu queria para o outro, eu quero para o outro o que eu queria para mim também. Voltando agora um pouco na projeção astral, a ética e a cosmoética dentro da projeção astral, todos nós sabemos que nós temos, né, muitas condições. Acho que foi o Alexei que comentou aí, né? Você sai do corpo e vou lá ver a vizinha, né? A vizinha nua, sem roupa. Vou lá ver. Você pode ir. É lógico que você pode ir. Só que vai depender de vários fatores. Não é simples assim, eu quero ir e eu vou. Vai depender da proteção espiritual que essa vizinha tem. Né? Será que o amparador dela vai deixar isso? Né? Vai depender das intenções que você tem ali no momento, né, para você fazer. Porque dependendo, você quer ir para poder ajudar uma pessoa. Você quer ir para poder dar um passe espiritual numa pessoa. Aí isso é de interesse do seu amparador? É de interesse do amparador da pessoa? Então, se for, com certeza já é mais do que meio caminho andado. O Wagner Borges, ele deixa claro o seguinte, que é uma coisa que eu sempre pensava, e quando ele falou, eu falei assim, eu não estou sozinho nessa. Que é o seguinte, você tem uma pessoa passando por um determinado problema. E aí você pensa assim, essa pessoa tem que ser ajudada, mas ela tem que ser ajudada do jeito que eu acho que ela tem que ser ajudada. Né? Por exemplo, fulano tá com problemas, exemplo, tá com dificuldade de conseguir um emprego. Mas fulano precisa de trabalhar em tal lugar e fazer determinada tarefa. Ou seja, eu estou definindo o que é melhor para fulano. E seria esse correto movimentar essas energias nessa forma e nessa direção, apontando esse ou aquela diretriz que a pessoa deve seguir? Ou como Wagner Borges explicou, que é o que eu concordo, você vai emanar energias e pensar que Deus ajude essa pessoa a arrumar um emprego, que Deus ajude ela a arrumar um emprego. Quem vai definir o que é melhor para ela não somos nós. Né? O próprio universo vai conspirar e a própria energia vai se organizar para que essa pessoa esteja no lugar onde ela precisa. Porque às vezes o que eu quero para a pessoa não é o que vai ser melhor para ela. Então nós temos que tirar o nosso eu de fora quando a gente quer ajudar uma pessoa. Temos que tirar o eu. Todo mundo fala isso, a gente lê isso várias vezes. Quando você vai doar energia, você tem que se isentar de você mesmo. Deixa a energia passar para ela ser o mais puro possível. Né? Então, será que nós conseguimos fazer isso? Ou será que nós estamos o tempo todo emitindo pensamentos e julgamentos para as pessoas? Olha, eu vou mandar energia para essa pessoa aqui para ela parar de fumar. Ela tem que parar de fumar. Tem que parar de fumar, senão ela vai morrer de câncer e tal. Então, vou mandar energia para ela parar de fumar, para ela parar de fumar e tudo. Você sabe se a pessoa quer parar de fumar?
né? Ou seja, vai ser igual aquele desenho do Dragon Ball, um joga uma energia de cá, o outro joga de lá, porque o outro não quer parar de fumar. Então você está brigando com a energia da pessoa. Primeiro saiba o que a pessoa quer para ela. Aí você pode começar a movimentar energias naquela direção, se for esse o seu caso. Se não for, infelizmente, você não está em condições de ajudar, desde que você se isente ali do seu eu, do seu ego, né? Eu quero que você faça isso. Eu até brinco com o povo que tem muitas pessoas, e eu pelo menos tenho tentado mudar isso em mim, tem muitas pessoas que querem dar um conselho para outra, e as palavras elas têm um poder muito forte, e muitas pessoas querem dar um conselho, e ao invés da pessoa chegar e falar, olha, por que você não tenta fazer dessa forma? Olha, você pode fazer desse jeito também, né? É uma boa opção, né? Não, o que a gente escuta hoje em dia é você tem que fazer isso, você tem que seguir por esse caminho, você não tem nada, gente. A gente não tem nada, sabe? A gente tem que fazer o que a gente quer, sabe por quê? Porque quando chegar lá na frente, o único culpado vai ser você, porque você fez as suas escolhas e não você, você não vai poder culpar ninguém. Vai falar, ah, fulano falou que eu tinha que fazer isso, Beltrano falou que eu tinha que seguir por esse caminho e tudo, mas e o livre-arbítrio? Onde é que fica? Né? Então, às vezes, a gente cobra a ética das pessoas, mas nós mesmos não estamos agindo dentro da ética, a ética emocional, a ética mental, né, que é através dos nossos pensamentos, e a nossa ética espiritual. Então, eu também penso ali, concordo com o que todos os amigos colocaram aí, inclusive que o Júlio colocou, né, da questão da cosmoética, né? Desde que um ser humano cria uma cosmoética, a gente tem que parar, aí já vira uma ética questionável. E você fala assim, peraí, quem é que é você para dizer que é uma cosmoética, né? Qual o seu nível de envergadura espiritual para dizer que é uma cosmoética? Então eu já paro e questiono. Pode ser mestre, pode ser iluminado, pode ser o que for. Eu questiono. Eu não tenho medo de questionar, nem receio, porque senão a gente sai acreditando cegamente. E isso é um grande perigo, porque a gente pode cair numa armadilha e virar ali um seguidor fanático e extremista, né? Eu concordo muito com Buda quando ele diz que o caminho certo é o caminho do meio, né? Porque você estando no meio ali, você pode ir um pouco para um lado e um pouco para o outro. Me lembrou uma pequena parábola que o rapaz foi preso e aí eles prenderam ele no alto da torre, só que os guardas deram uma colher de chá para ele. Falaram para ele assim, olha, a gente vai soltar você, só que é o seguinte, nós vamos estender essa corda aqui no topo da torre até lá do outro lado do penhasco. Se você conseguir atravessar, você está livre. E aí o rapaz falou, olha, eu vou viver aqui o resto da vida preso, é melhor eu tentar arriscar morrer, mas se eu conseguir, eu fico livre. E deram aquela vara para ele segurar para se equilibrar, só isso. E ele foi, e chegou do outro lado do penhasco. Quando chegou do outro lado do penhasco, alguma pessoa do lado de lá perguntou para ele como que você conseguiu atravessar o penhasco dessa altura. E ele virou e falou, olha, eu não sei como eu consegui. Eu só sei que quando a vara entortava muito para a direita, eu jogava ela um pouco para a esquerda. Quando ela entortava muito para a esquerda, eu jogava ela um pouco para a direita. E quando eu vi, eu já estava aqui do outro lado. Ou seja, ele encontrou o ponto de equilíbrio ali. Ele ia, às vezes, ele ia muito para um lado, então ele percebia que ele estava exagerando. Então ele voltava um pouco, opa, é para cá. Quando ele via que ele estava indo muito para outro lado, ele, opa, peraí, um pouquinho. Então ele foi achando ponto de equilíbrio ali e conseguiu chegar no seu objetivo. Então eu acho que isso tem muito a ver com o nosso coração, com a nossa ética, com a nossa mente. Às vezes a gente dá uma parada e pensar, falar assim, será que eu não estou sendo muito extremista? Será que eu não estou indo muito para um lado, esquecendo do outro lado? Né? Então achar esse ponto de equilíbrio nas nossas atitudes, nas nossas ações ali, eu acho que é de extrema importância no nosso caminho para a gente desenvolver essa nossa ética. E consequentemente, ampliá-la para se tornar uma cosmoética. É isso que eu queria falar. Agora, deixar aberto para os amigos complementarem.